Ah, meus caros, preparem-se para a revelação do século. Existe um vício por aí que não te deixa com ressaca, não te dá dor de cabeça e ainda te faz sentir o próximo Buda iluminado. É o vício invisível, socialmente aceito, disfarçado de sabedoria. Sim, estou falando da gloriosa, da magnífica, da inigualável masturbação mental da motivação. Aquela que te faz sentir que está escalando o Everest enquanto você está, na verdade, fundado no sofá comendo Doritos e assistindo a mais um vídeo de um coach quântico. É a busca incessante por um prazer efêmero, uma descarga de dopamina que simula o progresso, mas que no fundo só te deixa mais estagnado, preso num ciclo vicioso de consumo e ilusão. É a falsa promessa de que você vai virar o jogo sem nem precisar levantar da cadeira, afinal, quem precisa de ação quando você tem um feed infinito de frases inspiradoras, não é mesmo? Você não está em busca de transformação. Você está viciado em consumir a sensação de que está mudando. E essa, meus amigos, é a cereja do bolo da nossa piada existencial. Você assiste a um vídeo de 5 minutos onde um sujeito com um sorriso plastificado te diz para acreditar em você e sair da zona de conforto, e o que acontece? Uma onda de euforia te inunda, você sente que entendeu tudo e desvendou os segredos do universo, que evoluiu para um novo patamar de consciência. Corre para os comentários, digita gratidão, mestre, com lágrimas nos olhos, compartilha com os amigos que provavelmente estão na mesma vibe de auto-engano. Claro, faz aquele post no Instagram com uma citação profunda, tipo, a vida é uma jornada, não um destino, mas se você não comprar meu curso vai ficar parado na rodoviária. Mas aí, o despertador toca no dia seguinte, e a realidade, essa chata de galochas, te dá um tapa na cara. A cama continua parecendo um imã, a rotina segue mais bagunçada que a casa de um acumulador. E o medo, o tédio, a dúvida, esses velhos amigos ainda estão lá, te fazendo companhia. Sabe por quê? Porque você só gozou com a mente, meu caro. Teve um orgasmo intelectual sem o menor esforço físico. É como ler um manual de natação e achar que virou o Michael Phelps, ou assistir a um tutorial de culinária e esperar que o jantar apareça magicamente na mesa. A ilusão do progresso é o maior inimigo do progresso real, porque ela te conforta na inércia, te engana com a falsa sensação de que você está em movimento, quando, na verdade, está apenas girando em círculos, alimentando a soberba de quem se julga mestre sem nunca nem ter sido um aluno de verdade. E o pior, você paga por isso. Por falar em mestres, gurus e coaches, hoje em dia todo mundo tem algo para ensinar, e o pior, ensinam com a arrogância de quem já venceu a vida, mesmo que a única vitória tenha sido conseguir um bom ângulo para selfie. Criadores com poucos seguidores ou até com muitos no YouTube já se acham o próximo Tony Robbins, distribuindo conselhos como se fossem balinhas em festa infantil. Gente que nunca saiu da própria bolha, que vive numa redoma de privilégios e filtros do Instagram, coloca como guru da vida real. É a era dos especialistas em tudo, onde a profundidade é medida em likes e a sabedoria em visualizações. Todo mundo é mestre, mas poucos são humanos. A humildade? Essa foi aposentada e substituída por um ego inflado que mal cabe na tela do celular. Eles vendem atalhos, fórmulas mágicas, segredos para o sucesso que na verdade são apenas obviedades requentadas. E o mais engraçado é que a gente compra, a gente paga para ouvir isso. O que já sabe, só que embalado como uma trilha sonora épica e um close no rosto iluminado. É como pagar para alguém te dizer que a água é molhada. Genial. A internet virou um palco para egos inflados fingindo iluminação. Você já reparou no padrão? É quase um roteiro de sitcom. Os vídeos são sempre na mesma pegada, uma frase de efeito cortante que parece ter saído de um biscoito da sorte, uma trilha sonora épica, daquelas que te fazem sentir que está prestes a salvar o mundo, mas você só está assistindo a um vídeo no banheiro. Close no rosto do guru, com aquela expressão séria, quase messiânica, como se ele tivesse acabado de descobrir a cura para calvície ou a receita de bolo perfeita. E aquele tom de voz professoral carregado de uma autoridade que não foi conquistada, mas sim fabricada em algum curso de oratória online. Você é o único responsável pela sua vida, dito por alguém que provavelmente tem um exército de assistentes e um patrimônio que daria para comprar um país pequeno. Saia da zona de conforto, enquanto ele está confortavelmente em uma mansão gravando com uma câmera de última geração. Levante da cama e você lá pensando se vale sair do edredom para enfrentar a vida real. Sério, é isso que te empolga? Essa é a profundidade que você busca? A soberba desses criadores reside justamente nessa presunção de que o óbvio precisa ser ensinado, de que a vida pode ser encapsulada em um vídeo de 30 segundos e de que a experiência humana pode ser reduzida a um conjunto de regras e passos.
Eles se esquecem de que a vida é fluida, complexa, cheia de nuances e que a verdadeira sabedoria reside em abraçar essa complexidade e não em tentar simplificá-la a ponto de torná-la um manual de instruções para robôs. Eles vendem a ilusão de que a vida é um problema a ser resolvido, quando na verdade é uma realidade a ser vivida, em toda a sua glória e em toda a sua dor. E a gente, feito bobo, compra essa ideia com a mesma facilidade de que compra um combo de fast food. Rápido, fácil e com gosto duvidoso de arrependimento depois. E é por isso que a internet está infestada de palhaços de terno, de indivíduos que se vestem de seriedade e autoridade, mas que no fundo não passam de meros artistas de superficialidade. Eles prosperam porque você aplaude, porque você compartilha, porque você consome vorazmente essa dieta de autoajuda instantânea, achando que está mudando, que está evoluindo, quando na verdade está apenas se anestesiando. É uma forma de auto-engano coletivo, uma fuga da realidade que nos impede de encarar a verdadeira face de nossos desafios. A soberba desses criadores é alimentada pela nossa própria inércia, pela nossa preguiça de pensar, de questionar, de buscar a verdade por nós mesmos. Eles se tornam gurus porque nós os elevamos a essa posição, porque delegamos a eles a responsabilidade por nossa própria transformação, e ao fazer isso, nos tornamos cúmplices de uma farsa, de um espetáculo de egos inflados que se retroalimenta da nossa própria insegurança. A verdadeira sabedoria não se compra, não se consome, não se compartilha em um post. Ela se constrói tijolo por tijolo, na solitude da reflexão, na dor da experiência, na coragem de ser vulnerável e de enfrentar a própria sombra. E isso, meu caro, nenhum vídeo motivacional pode te ensinar. Nem mesmo aquele com a trilha sonora épica e o close no rosto do coach que parece ter acabado de sair de um comercial de pasta de dente. A vida real é mais bagunçada, mais suada e honestamente muito mais divertida do que qualquer projeto motivacional pode prever. E a gente que se contenta com a masturbação mental perde a chance de viver essa bagunça deliciosa. Motivação sem ação é só mais uma droga com efeito colateral invisível, a ilusão do progresso. Agora vamos ser francos, sem rodeios e sem a necessidade de um PowerPoint com gráficos de pizza. Não há nada de errado em buscar uma dose de motivação, um empurrãozinho para sair da inércia. Um problema começa quando essa busca se torna um vício, uma fuga da realidade, uma desculpa para não agir. É como comprar um carro esportivo e deixá-lo na garagem admirando, mas nunca dirigindo. A ilusão de que a mera absorção passiva de conteúdo pode de alguma forma mágica substituir a necessidade premente de movimento, de ação concreta, é a maior piada de todas, porque a verdade, por mais que doa, e vai doer, prepare-se, é inegável. Você não precisa de mais vídeos, de mais podcasts, de mais frases de efeito que parecem ter sido geradas por um algoritmo de autoajuda. Você precisa de mais movimento, de mais atitude, de mais coragem para dar o primeiro passo, por menor que ele seja. Tipo levantar da cama e dobrar o lençol ou lavar uma louça, coisas revolucionárias, eu sei. Você não precisa ouvir mais uma voz, por mais eloquente que ela seja dizendo "você consegue". Essa voz já ecoa dentro de você, abafada pelo ruído externo, pela cacofonia de conselhos não solicitados que te dizem para ser sua melhor versão, enquanto você só quer ser a versão que consegue pagar as contas. O que você realmente precisa é de um espelho que reflita sua própria capacidade, sua própria força, a sua própria responsabilidade. Você precisa do chão, do aterramento, de contato com a realidade nua e crua, sem os filtros e as distorções da tela. E acima de tudo, você precisa de silêncio, em silêncio profundo e introspectivo, que permite que a sua própria voz interior, a sua própria sabedoria, aquela que não vem num curso de R$ 997, finalmente se manifeste. A soberba dos criadores reside em sua crença de que são indispensáveis, de que detêm o monopólio da verdade e da inspiração. Eles se esquecem que a verdadeira motivação não vem de fora, mas de dentro, de uma fonte inesgotável de potencial que reside em cada um de nós. Eles vendem a muleta, quando o que precisamos é aprender a andar com as próprias pernas, e de preferência sem cair de cara no chão, mas se cair, que seja rindo da situação. E quer saber o pior? A parte mais cruel dessa armadilha? Mesmo quando a ficha cai, mesmo quando você percebe a futilidade desse ciclo de autoajuda enlatada, a natureza viciante da dopamina liberada pelo consumo de conteúdo é tão poderosa que você volta. É como aquela ex-namorada tóxica, você sabe que faz mal, mas o prazer momentâneo é irresistível. Você volta para consumir mais, para se alimentar dessa ilusão do progresso, para ter a sensação de que está fazendo algo,
mesmo que esse algo seja apenas rolar o feed. Volta para comentar, para se sentir parte de uma comunidade de iluminados, para buscar a validação externa que preenche, ainda que momentaneamente, o vazio existencial. Volta para o prazer rápido e superficial de se sentir alguém, de pertencer a algo, de estar atualizado com as últimas tendências do desenvolvimento pessoal. Geralmente envolvem acordar às 4 da manhã e tomar banho gelado, porque é fácil assistir, é cômodo absorver. É reconfortante acreditar que a mudança virá de fora, entregue em domicílio com frete grátis e um brinde motivacional. Difícil é construir, é arregaçar as mangas, é enfrentar a resistência interna e externa, é lidar com a frustração do processo, é sujar as mãos na argila da vida real. A soberba dos criadores de conteúdo se manifesta também na forma como eles simplificam essa jornada, como se a vida fosse um manual de instruções a ser seguido e não uma experiência a ser vivida em toda a sua complexidade. Eles vendem a ideia de que o sucesso é uma questão de seguir passos, de replicar fórmulas, de imitar comportamentos, desconsiderando a individualidade, as circunstâncias e a imprevisibilidade da existência. É como vender um mapa do tesouro que só leva ao quintal do vizinho. E ao fazer isso, eles perpetuam a ilusão de que a transformação é um produto a ser consumido, e não um processo contínuo de autodescoberta e autoconstrução. Eles se colocam como os detentores do mapa, quando na verdade o mapa está dentro de cada um de nós, esperando para ser desdobrado pela ação e pela experiência. Mas quem precisa de um mapa complexo quando se pode ter um GPS que te leva direto para a próxima live motivacional, não é mesmo? Você não precisa de heróis. Precisa matar o Salvador dentro de si. Então que fique claro que a verdade doa como um soco no estômago. Este vídeo não é para te motivar, não é para te dar mais uma dose de dopamina barata, mas uma ilusão do progresso que te faz sentir bem por 5 minutos e depois te joga de volta na realidade. Este vídeo é para te provocar, para te chacoalhar, para te confrontar com uma verdade incômoda. Você está se enganando. Enquanto você continuar buscando validação externa, fórmulas mágicas prometem o pote do ouro no fim do arco-íris, seguidores que só te seguem porque você está vendendo algo ou aprovação alheia que te faz sentir um boneco de cera, vai continuar parado, estagnado, consumindo motivação como se fosse pornografia emocional. É hora de desmitificar esses gurus de palco, de derrubar esses pedestais de ego, de questionar essas verdades prontas que parecem ter saído de um gerador de frases motivacionais. É hora de parar de terceirizar a sua própria existência e de assumir as rédeas do seu destino. A verdadeira revolução não acontece na tela, mas na sua vida, no seu dia a dia, nas pequenas ações que você escolhe realizar, na coragem de ser imperfeito, de errar, de aprender e de seguir em frente, sem a necessidade de aplausos ou validação externa, porque no final das contas o único like que importa é o que você dá para si mesmo quando se olha no espelho e vê alguém que está de fato vivendo e não apenas assistindo a vida passar. Acorda, levanta da tela, dá um passo pequeno, ridículo, mas real, por buscar um copo d'água sem olhar o celular, larga a masturbação mental, começa finalmente a viver de verdade, com todas as suas imperfeições, com todas as suas dores, e elas virão. Acredite, com todas as suas alegrias, as de verdade, não as de post de Instagram. A viver sem a necessidade de um guru, de um mestre, a viver a sua própria vida, do seu próprio jeito, no seu próprio tempo. Porque a vida não é um espetáculo para ser assistido, mas uma jornada para ser percorrida. Um desafio a ser enfrentado, uma aventura a ser vivida. E a única autoridade que você precisa é a sua própria, a sua voz interior, a sua intuição. A sua capacidade de discernir o que é real do que é ilusão. A soberba se faz diante da sua autenticidade, da sua coragem de ser você mesmo, sem máscara, sem filtros, sem a necessidade de agradar a ninguém. É nesse momento que você se liberta, que você se torna verdadeiramente livre, que a vida em toda a sua plenitude e bagunça finalmente se revela. E se alguém rir que seja você da sua própria jornada hilária e imperfeita. Afinal, a vida é uma comédia e a gente é o protagonista, não o espectador de um vídeo motivacional qualquer. Se você acompanhou até aqui, peço humildemente que considere se inscrever neste canal e também deixar o seu like caso você tenha gostado do conteúdo. É isso aí, pessoal, até mais.